a torcida do Vasco é gigante, realmente é gigante, ela está adormecida, mas eu te garanto, quando ela acordar, amigo, sai de baixo. É isso aí, 22h17. Você que está ouvindo o programa Caldeirão Vascaíno, muito obrigado pela sua audiência. E quem não acreditou que o Caldeirão Vascaíno fosse entrevistar todas as pessoas, bom, quem não acreditou, lamento. 22h17, estamos ao vivo com o vascaíno, grande benemérito e presidente da Unidos da Tijuca e presidenciável do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa noite, Fernando Horta. Boa noite, um abraço para vocês todos, um abraço para todos os anos vascaínos, para todos os vascaínos. Bom, Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quem está falando com você é o Zé Fernando, seu xará. Muito obrigado mesmo, porque falando aqui para o Caldeirão Vascaíno, você está falando para mais de 18, 20 milhões de apaixonados espalhados pelo Brasil e mundo afora que amam o Clube de Regatas Vasco da Gama. A minha primeira pergunta para você, Fernando. Muita gente fala, especulação na internet, na rádio. Você hoje, a gente pode falar que você é candidato a presidente do Vasco ou ainda não? Essa pergunta é feita toda hora para mim na rua, pelos vascaínos, até. Acontece que aquilo que eu digo é o seguinte, eu não... Se aparecer um outro candidato, né, que veja que tem condições de tocar o Vasco da Gama, eu abro mão até da minha candidatura. Agora, por aquilo que estão se apresentando aí, esses candidatos aí, eu vou ter que, por sacrifício, eu ter que ser candidato. Fernando, uma pergunta. Se um outro nome, seja do consenso geral, a gente está aí para apoiar. Ok. Fernando, uma pergunta aqui de torcedor. Eu não sou mais conselheiro nesse momento. Aqui eu sou torcedor vascaíno. Você acha, Fernando, pela sua experiência, que você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida dentro do clube? Isso é... A gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Logicamente que a pessoa que for tomar conta do Vasco, o presidente, ele sabe que cai muito ao clube, né? Logicamente, porque meu trabalho, eu não vou viver do Vasco, né? Eu vivo da minha vida, do meu trabalho. É verdade. Fernando, vou passar aqui para o Helder Florê, que é o nosso produtor. É uma situação complicada, mas a gente sabe o que o time está ali, logicamente quem assumir sabe o que vai ter pela frente, né? É isso aí, é verdade. Fernando, vou passar aqui para o Helder Florê, o nosso produtor que fez o contato com o senhor. Vamos lá, Helder. Boa noite, Fernando. Obrigado pela sua atenção aqui com o Caldeirão Vascaíno. Minha primeira pergunta, em 2011, quando o senhor foi pré-candidato, né, à eleição e acabou retirando sua candidatura próxima à eleição, o senhor declarou que gostaria muito de contar com o apoio do presidente do Conselho de Benemérito, né, ex-presidente Eurico Miranda. Além de outras pessoas também, que o senhor falou que gostaria de contar com o apoio, mas foi ressaltada especialmente a questão do Eurico Miranda. Para essa eleição, o benemérito Otávio Gomes, ele falou que o senhor teria dito que seria mais fácil fazer acordo com o Bin Laden, se o Bin Laden estivesse vivo, do que com o Eurico Miranda. Então eu queria perguntar, primeiro, se procede isso, não tem nenhuma chance de ter um acordo futuro para as próximas eleições com o Eurico Miranda? E caso realmente proceda, por que isso? Por que houve esse afastamento na relação entre o senhor e o Eurico Miranda? Não, eu acho que naquela situação que andava aquela... no geral daquela turma que rodava o Eurico Miranda, e que roda até hoje, o próprio Eurico Miranda, né? E como eu conheço o Eurico há muitos anos, eu achei que realmente todo mundo está meio imbuído de tentar tirar o Vasco dessa situação e tal. Mas aí começou um movimento, né? E eu era o provável candidato naquela altura, certo? Mas quando eu vi que os interesses pessoais estavam mais do que o Vasco da Gama, por isso que eu desisti, porque eu achava que eu não podia entrar numa presença do Vasco, com comprometimento de ter que colocar fulano, ciclano e tal. Então eu achei aquilo eu achei que as pessoas estavam olhando mais ao lado da vaidade, dos interesses pessoais, propriamente do Vasco da Gama. Por isso que me levou a não concordar mais em ser candidato, entendeu? Mas é lógico que dizer que eu acho que qualquer um que vá para dentro do Vasco, ele não pode administrar o Vasco sozinho. Tem que arrumar uma equipe para ajudar a administrar o Vasco. Não vai arrumar um flamenguista para ajudar ele.
Logicamente, nada é imposto que aquilo que eu, com cargos já definidos, sem primeiro ver a capacidade se a pessoa tem ou não tem condições de administrar aquela parte que vai tomar conta. Esse foi um dos motivos que eu desisti de ser candidato naquela altura. Fernando, vou passar aqui para o jornalista Theo Cavalcante, que compõe a nossa mesa toda segunda-feira. Vamos lá, Theo. Muito boa noite, Fernando Horta. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu gostaria de perguntar em respeito à atual gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama. A presidência tem sido muito criticada, né, pelos torcedores, e eu gostaria de saber de você, que é um vascaíno ilustre, grande, benemérito, o que acha, como está sendo a atual gestão do Vasco da Gama? Acho que isso aí não tem nem comentário, acho que não adianta nem perder tempo, né? Isso aí está aos olhos de todo mundo, tem se visto o que é que o Vasco tem passado, da maneira que o Vasco é humilhado, né? Então o Vasco cada ano tem ficado pior. Então aquela desculpa que o Vasco não tem dinheiro, pô, mas está há 5 anos sem dinheiro, não, quer dizer, não paga a dívida, não compra ninguém, não disputa título. O Vasco tornou-se um clube, na cabeça desse rapaz, o Vasco é um clube pequeno. Então acho que é lamentável aquilo, porque a gente vê as situações todo dia que acontecem no Vasco. Infelizmente nós estamos virando um clube de chacota, né? Então acho que comentar sobre essa administração é perca de tempo. Está aí aos olhos de todo mundo, ver o que é que eles têm feito e o que é que estão fazendo, né? Bom, estamos aqui com o Roberto Zimmer. Ô, Fernando, a nossa internet aqui bomba, Facebook, Twitter, todo mundo querendo fazer pergunta para você. Zimmer, dá uma reduzida aí, por favor, para a gente fazer com o Fernando Horta. Vamos lá, Zimmer. Vamos lá. A pergunta é da ouvinte Chayenne, ela é lá de Duque de Caxias, aqui do interior do Rio. Fernando Horta, primeiro, boa noite. A pergunta é, caso o senhor seja eleito, quais as principais mudanças no clube a curto prazo o senhor faria? Todas, né? A curto prazo é você fazer uma limpeza no clube, né? Realmente fazer um levantamento para ver quanto é que está se devendo e montar um time de futebol, porque o carro-chefe é o futebol, né? E depois ir olhando casa a casa. Agora precisa de uma varredura, precisa de um choque de ordem ali dentro. Entendeu? Então, do jeito que está, e tentar que o Vasco tenha crédito, tenha habilidade que torna a trazer os parceiros lá para dentro, né? Mas que ninguém investe num clube quando ninguém não investe em nada, é quando não vê a credibilidade e vê a responsabilidade das pessoas que estão tomando conta. Né? E desses nomes da atual diretoria, algum se seria reaproveitado? Não sei, cara. Eu, para te ser franco, eu tenho entrado muito afastado eu não sei nem quem é a diretoria do Vasco atualmente. Eu sei que teve uma série deles, a maioria tudo jogou a toalha, né? Eu não sei se... Eu acho que você tem que entrar, mas assim de imediato dizer que vai aproveitar alguém. Eu não vejo ninguém lá que seja aproveitável, cara. Até porque ninguém surge com uma ideia legal até agora lá, né? A gente só vê toda hora uma situação que acontece dentro do Vasco, um é favorecido por interesse tal, o outro eu não sei porquê, quer dizer, é uma confusão muito grande. Eu acho que tem que trazer gente nova, e há muito vascaíno assim de ajudar o Vasco. Fernando, vou fazer uma pergunta aqui como torcedor. Lógico que todos os nossos torcedores, o carro-chefe é o futebol, mas na sua visão, você obviamente tem que manter o remo, que é estatutário. Você manteria o quê? Futsal, basquete? Muita gente manda pergunta aqui para a galera do Caldeirão, perguntando se o Vasco vai voltar a ter um time de basquete, de futsal. Você pensa, além do futebol e remo, voltar com algum outro esporte? Lógico, todos os outros esportes. Lógico, o remo é fundamental, que foi a fundação do Vasco, através do remo. E relativamente voltar com os outros esportes, não com as loucuras que tinham sido feitas. O Vasco tem que participar de tudo. O Vasco tem que participar do futsal, tem que participar do basquete, tem que ter todos os esportes igual que tinha antigamente. Isso aí não tem dúvida nenhuma, cara. Até não só nos esportes, mas também na vida social. Isso aí. O Fernando, o Michel Ismarrito está aqui com a gente nessa noite, ele é integrante da Cruzada Vascaína e gostaria de fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Michel. Fernando Horta, boa noite, tudo bem? Eu queria saber de você, porque uma vez eu vi você concedendo uma entrevista dizendo que era possível recuperar o Vasco financeiramente em 3 anos.
mas parece que agora o senhor já não entende da mesma forma. Eu queria saber quais os seus planos para recuperar o Vasco financeiramente. E outra pergunta que eu queria saber, que eu converso com muitos vascaínos, principalmente pelo Facebook, o senhor aceitaria, principalmente no ano de 2014, no ano da eleição, participar de um debate com todos os candidatos? Depende dos candidatos, não. Depende. Da maneira que eles estão fazendo, que estão tentando tomar o Vasco, está aí o movimento aí, que um colocou 1.000 sócios, outro colocou 800, que a gente não sabe nem que sócios são esses, são flamenguistas. Naturalmente deve ter muito, né? Eu acho que esse não é o caminho, né? Eu acho que o vascaíno se associar para chegar lá no dia que tem direito a voto é muito importante. Agora, grupos organizados aí colocando sócios aí, como vocês estão colocando, a gente não sabe nem o que vai acontecer com o Vasco da Gama. Agora, depende de quem esteja nesse debate, entendeu? Eu, sinceramente, por enquanto, eu não vejo, não é desprezando ninguém, mas os candidatos estão aparecendo, realmente são pessoas que estão assim para aproveitar do Vasco, ou querem viver do Vasco. Segundo, Fernando, segundo que saiu na internet, o Grupo Casaca tinha colocado 1.000 novos sócios, Roberto Monteiro, 700 sócios, a Cruzada Vascaína com 300 votos, com 300 sócios, e você com 200. Cruzada com 700, falei errado? Então tudo bem, Cruzada com 700, Roberto Monteiro com 300 e Fernando Horta com 200. E o Casaca não, com 2.000. Se eram 1.000, se eram 2.000, não era isso. Mas tudo bem. Fernando, de qualquer forma, você colocou 200 novos sócios no Vasco? Não, isso é mentira, não coloquei nada, cara. Isso jamais se depender de ser presidente do Vasco colocando sócios, jamais. Entendeu? Lógico que eu posso incentivar um amigo a ser sócio. Claro. Como eu incentivei alguns aí lá, agora eu colocar, pagar para ser sócio, para chegar no dia e botar em mim, eu não ia me sentir confortável numa situação dessa. Entendi. Entendeu? Até porque eu não vou para lá para arrumar um emprego. Nem vou lá para viver do Vasco. O Vasco não é, embora seja um clube que tem a sua política, não é uma nação, não é o Brasil, porra. Vai arrumar cargo de emprego, quer dizer, os caras estão fazendo cálculo quanto é que eles estão gastando e que podem retirar do Vasco. E é isso. Eu acho isso legal. Pegar 1.000 pessoas de uma empresa ou pegar 1.000 a bolsa aí, quem é que está por trás disso? Quem é que está bancando isso? Daquilo que eu sei, aqueles candidatos, eles não têm condições de pagar isso aí. Fernando, quem está pagando para eles? Fernando, eu queria que você respondesse, em cima dessa pergunta, dessa sua resposta, eu queria que você respondesse se você acha que financiar um título de eleitor configura como compra de voto ou você acha que não? Não, o que eles estão fazendo é justamente financiar um título de eleitor com o compromisso de voto. Não? Só pode. Para as pessoas chegar lá com 100 nomes de cada vez, 200, quem são essas pessoas? É verdade. É verdade. Quem são essas pessoas? Nós gostaríamos de saber. Vamos lá, Zimmer, tem mais uma pergunta aí da galera do Facebook. Boa noite. Um André Pedro mandou a pergunta em relação à marca Vasco da Gama, que está muito desacreditada no mercado. Como é que o senhor faria para resolver essa situação, para recuperar essa credibilidade, já que essas próprias marcas hoje já praticamente nem estão mais patrocinando mais os clubes? Mas por que isso? Se a marca Vasco é tão forte? Sim. Porque justamente quem está administrando isso aí já não dá credibilidade, não oferece crédito ao parceiro, entendeu? Não comparando uma coisa com a outra, a Unida Tilca tem seus parceiros lá, pô. Entendeu? A gente faz carnaval com parceria, entendeu? O pessoal investe lá na escola, porque acredita no meu trabalho e acredita naquilo que é feito, e sabe que o dinheiro é desviado para aquilo, entendeu? Então as pessoas, quer dizer, os patrocinadores do Vasco desapareceram. O que é que os outros clubes têm? Será que a marca do Vasco é tão fraca? É lógico que você tem que dar credibilidade a quem vai investir em você e as pessoas acreditar e saber que você vai fazer um investimento naquilo. E não rescindir contrato, não acertar uma coisa agora, mas dizer que não foi aquilo que acertou. Entendeu? Isso aí. Quem vai dar essa credibilidade é justamente os dirigentes que vão lá. Hoje os vascaínos, eles conseguem investir alguma coisa no Vasco, quando existem essas campanhas, alguém coloca algum dinheiro, alguém ajuda. Lá sabe que vai ser para o cunhado, vai ser para o filho, vai ser para o genro, entendeu? Com uma série de interesses pessoais. É verdade.
É complicado, Fernando. Vamos lá. Theo Cavalcante tem uma pergunta para o Fernando Horta. Fernando Horta, Theo Cavalcante de novo. Eu gostaria de perguntar em relação aos jogadores, né, do atual elenco. A atual diretoria assumiu uma postura de contratar jogadores de menos expressão justamente para não se comprometer lá na frente com salários altos. Então eu gostaria de saber, Fernando, se o senhor tivesse a condição de assumir hoje o Vasco da Gama, o senhor acredita que montaria um time competitivo? É lógico que eu ia montar. Eu vou procurar o melhor. Eu vou pegar o Vasco é um clube de ponta. O Vasco é o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil. Se é que se os outros têm condições, eu vou procurar condições iguais para poder montar. Entendeu? Jamais eu vou deixar cair o Vasco numa situação dessa. Pode até chegar e não ganhar título, mas agora o Vasco vai estar disputando. O Vasco tem que disputar, tem que ser respeitado, todo ano tem que disputar. Não é entrar num campeonato nacional, será que o Vasco vai ficar em 15º, 16º, vai descer? Ou nós vamos perder essa capacidade de deixar só os adversários montarem times e o Vasco não tem condição de montar, por quê? Isso aí. Zimmer, complementa aí o que a galera do Facebook estava falando. Essa é a pergunta de Alberto Pinheiro. Eu nessa parte eu sou audacioso, cara. Eu vou buscar sempre o que tem de melhor. É isso aí. Que bom. A pergunta de Alberto Pinheiro se o senhor tem algum projeto forte para a base. E esse projeto também automático para recuperar financeiramente o Vasco. Mas basicamente em relação à base. Isso é o principal, cara. O Vasco, o único produto que o Vasco tem, de produto de venda e de fazer um time é a base. Logicamente que você terá que dar um choque de ordem naquela base, porque aquilo ali é lamentável, cara. Um clube igual o Vasco, você não vê que não tira ninguém, não aparece jogadores, pô. Os outros adversários aí toda hora tiram um jogador, até o próprio Botafogo. O Vasco agora tem que fazer uma limpeza ali, que ali deve ter dezenas de interesses ali. Para mim ali é a situação mais complicada do Vasco, entendeu? Que realmente você vai mexer com uma série de interesses e tem que ter um cuidado, né? Porque aquilo ali é uma máfia que já vem infiltrada ali há anos, entendeu? Então você tem que chegar e fechar as portas. Fechar e começar tudo de novo. Agora a base é fundamental. Você não pode ficar restrito, eu só posso investir na base. Tem que investir o que for necessário na base. Porque a base é o futuro do Vasco e é aquilo que o Vasco poderá formar um grande time, ter grandes condições sempre de disputa, vindo com a base. Até porque você vai acostumar os garotos a ter um pouco mais de amor pelo Vasco do que essas pessoas que são contratadas com 30 e poucos anos, 35, para vir cobrir buraco no Vasco. Isso aí. Fernando, o Helder Floret tem mais uma pergunta para você. Vamos lá, Helder. Fernando, eu vi uma entrevista sua recentemente que você falou que conseguiria pagar toda a dívida do Vasco em um mandato apenas como presidente. É verdade? Você confirma, você consegue pagar toda a dívida do Vasco em apenas um mandato? Não foi recentemente, não. Já tem um tempo atrás, quando ele falava que o Vasco devia 200 e poucos milhões, né? Agora já se fala em 600 milhões. Outros já falam em 800. A gente realmente tem que ver o tamanho do buraco que ele está. 200, quando eu falei que eu conseguiria pagar em 3 anos a dívida do Vasco, era em torno de 200 e poucos milhões. Agora estão falando em 600 milhões. Será que no ano que vem, em julho, quantos milhões será? Será que é um 800, 900 milhões? Aí... Então, aí fica mais complicado, né? Aí... Até porque, na realidade, acho que ninguém consegue saber o que é que o Vasco deve hoje. Vamos lá. Nem eles que estão administrando sabem. Aí é brincadeira, né, Fernando? Não sabe nem quanto que está devendo o clube e eles que estão administrando. Realmente é complicado. A última informação que eu tive, eles falaram mais ou menos que era 600 milhões. Aí é brincadeira. Michel, faz aí mais uma pergunta para o Fernando Horta. O pessoal faz muito um comparativo da administração que ele faz na Unidos da Tijuca, meio que projetando essa administração a ser traga para o Vasco. Assim, eu queria saber dele o seguinte: qual o orçamento que ele administra na Unidos da Tijuca e quanto que viria do governo? Como é que ele traria essa forma de administrar para o Vasco? Não tem nem comparação, cara. Os números são completamente diferentes, entendeu? Os números são... eu não vou aqui falar para você quanto é coisa de Unidos da Tijuca, mas é uma quantia elevada também, né? Não só.
Mas o principal de tudo, a administração, ela não se torna difícil quando você usa, primeiro tem que usar a honestidade, certo? E você não ficar querendo favorecer A, B, C. Aí, sendo honesto, trabalhador, fica mais fácil, né? Eu não sou melhor do que os outros, na área da administração, mas só que o meu nome é trabalho. E, além de tudo, eu sou uma pessoa que faço as minhas coisas com seriedade. Eu acho que não é minha obrigação ser sério, né? Então, não usarei o Vasco para fazer política. Eu não sou candidato não quero ser candidato a nada, entendeu? E a maioria do pessoal que vai para Nova Vasco é só fazer política para no futuro tentar ser deputado, ser vereador, né? E para dar tentação aos amigos e aos parentes. É isso aí. É isso aí. Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você com relação à revitalização e nova arena em São Januário. Queria saber a sua opinião com relação a isso. A revitalização do entorno para que o Vasco possa receber clássicos em São Januário e uma nova arena. Isso está nos seus planos, Fernando? Lógico que sim, cara. Lógico que sim. Eu tentarei fazer pelo Vasco tudo que for possível, cara. Aproveitar politicamente, sensibilizar as autoridades, até que o Vasco, não sei, que o Vasco estava tendo um momento favorável, quando é que nós temos o governador que é vascaíno, quando é que nós temos o prefeito que é vascaíno, e não aproveitou nada disso, pô. Corinthians lá em São Paulo aproveitou a onda do Lula, cara, tu vê o pulo que o Corinthians deu, no Estado Novo, anúncio da Caixa Econômica, entendeu? E o Vasco não tirou proveito nenhum disso, cara, entendeu? Lógico que o Vasco tem que pensar grande. O Vasco é grande, não tem que pensar grande, não. O Vasco é grande, está pensando muito pequeno. Concordo com você. O Vasco tem que pensar, a diretoria também tem que pensar do tamanho do Vasco, ou seja, gigante. Agora, Fernando, com relação a reforços, contratações, só para a gente finalizar, tem algum jogador que de repente seria do seu agrado, um jogador que você pensasse que trouxesse para o Vasco para que a gente alavancasse o programa de sócios, enfim. Eu acho que isso aí agora, tudo que eu falar seria prematuro, até porque as eleições só daqui a um ano e tal, cara. Acho que os jogadores mudam, as coisas mudam. Uma coisa eu garanto para você, que o Vasco vai ter sempre jogadores igual que vai ser um clube de ponta. Se fulano tem lá um craque, o Vasco vai ter também, cara. O Vasco vai pensar grande. Jamais eu vou buscar jogadores da terceira divisão, quarta, não desprezando ninguém, mas eu vou partir, se eu não estiver em casa, eu vou tentar buscar o melhor, custo custar. Entendeu? Você tem que ser arrojado. E você, quanto mais... o Vasco é igual uma empresa. Se você começar a tirar a mercadoria da prateleira e você não começar a coisa, você cada vez, se você está falindo, cada vez você vai falir mais rápido. Você tem que botar o Vasco em evidência. Entendeu? Você não... Então, se o que está dizendo está falando bobagem, está falando loucura, onde é que vai arrumar o dinheiro? Não, a gente vai arrumar dinheiro, a gente vai tentar administrar isso. O que é que os outros conseguem? Agora não pode ficar nessa mesmice, cara. Não temos dinheiro para... Pô, aí se você for olhar o direito que é que o Vasco paga aquela administração que tem lá para tomar conta do futebol, é capaz de dar quase tanto hoje como o salário de jogadores, cara. Entendeu? Contratando pessoas, uma comissão técnica, não sei para que tão grande, entendeu? Quer dizer, isso é totalmente mal administrado. Agora, se vai começar a pensar pequeno, não, porque eu não tenho dinheiro, quer dizer, então o Vasco vai deixar de ser um clube grande, pô, vai começar a querer disputar, igual a esses clubes da segunda divisão aí, né? Vai ficar só com um clube, com nome, mas um time pequeno. É verdade. Fernando, para a gente finalizar... Você tem que ser audacioso, cara, entendeu? Esse negócio não ter dinheiro, pô. Você tem que partir para cima. Além de você contratar o melhor, você tem que tentar tirar o espaço e diminuir o potencial do adversário, pô. Fernando, para a gente finalizar a sua participação, você emprestaria São Januário para o Fluminense? Eu jamais. Eu não emprestaria, não. Só dependendo de muita grana, cara. Situação que pensa ajudar o clube muito. Eu não emprestaria agora para a seleção italiana. Os italianos são tricolores, eles têm que treinar lá nas Laranjeiras. Isso aí, é isso aí. Fernando, gostaria mais uma vez de agradecer sua participação aqui no Caldeirão Vascaíno. Eu não sei qual é o acerto que teve. Por aquilo que ficou, quer dizer, a coisa não é transparente. Se ele chegasse para o público, não, eu estou emprestando São Januário, mas o Vasco estava recebendo tanto,
Agora, no amor, só pela simpatia, não. É verdade. Adversário é adversário. E ponto final. Fernando, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui no Caldeirão Vascaíno e te convidar para uma segunda-feira que a sua agenda possa estar mais tranquila, para participar com a gente ao vivo aqui nos nossos estúdios, aqui no centro da cidade, para que a gente possa papear um pouco mais sobre Vasco. Será um prazer, estamos sempre juntos. De qualquer maneira, eu sou vascaíno e somos vascaínos. É isso aí, grande abraço e boa noite, hein? Conforme eu estou falando para vocês, se eu aparecer um candidato e a gente em condições para o Vasco da Gama, eu apoio e abro mão disso aí. Agora, se continuar do jeito que está, essa turma que está dizendo que é se candidatando, comprando talvez uma provável eleição no Vasco da Gama. Isso é lamentável, cara, é triste. Entendeu? Ok. Fernando, um abraço para você e boa noite, hein? Obrigado, boa noite. Obrigado. Bom, essa foi a... Fala, Helder.